que os soldados romanos teceram uma coroa de espinho e sobrecolocaram na cabeça de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, é muito forte essa palavra. É uma palavra que se expressa nessa época, para os dias de hoje, da igreja do Senhor, que somos nós. Nós devemos meditar essa palavra. Nós precisamos se aprofundar nesse texto, em João capítulo 19, e meditar. E deixar que Deus fale com você nesse momento. Amém? Essa palavra ela tem 3 pontos fundamentais dessa coroa de espinho que Jesus colocou sobre a sua cabeça. Aliás, que os algozes colocou sobre a cabeça de Jesus. O primeiro ponto da coroa foi uma coroa de maldição. Por que essa coroa é o primeiro ponto, uma coroa de maldição? Porque esses espinhos, esses ombrolhos, eles vieram da terra. E aqui diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 18, por causa do pecado, a terra passou a produzir espinho, e espinhos virou símbolos da maldição. Quando colocaram na cabeça de Jesus, era como representando a maldição. É como Jesus pegasse a nossa maldição lá no passado e colocasse sobre a sua cabeça. A maldição que houve na desobediência lá atrás em Gênesis. O segundo ponto desta palavra, que fica aqui, simboliza também essa coroa, a coroa também da dor. A coroa da dor. Por quê? Porque aqui, em Isaías capítulo 53, versículo 5, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quer dizer, não existe dor que Jesus não suportou. Jesus suportou todas as dores. E vocês não imaginam as dores que Jesus suportou. E Jesus suportou dores que nenhum homem da terra consegue suportar. Primeiro, quando você vai ali no monte, ali de Jerusalém, quando naquela passagem que Jesus chega ali e manda Pedro orar por ele, ele está abatido. Ali, Jesus ali ele se encontrava ali, uma dor insuportável. Ele estava sentindo ali o primeiro sacrifício que ele estava tendo ali para a humanidade. Ele estava ali sendo moído. Ele estava ali sentindo uma dor insuportável no seu interior. Pense o momento que Jesus chegou até a suar sangue pelas glândulas sudoríparas de Jesus. Chegou a sangrar sangue, coisas que é muito difícil. De 100 para tirar um, ainda é muito. E Jesus ali já estava sentindo a dor da cruz. Porque Jesus era Deus, 100% Deus, 100% homem. Ele precisava passar pela dor como Deus, pela humanidade e também como homem, pela dor do pecado, pela dor que foi causada lá no passado. Ele precisava de receber a coroa que o diabo colocou na cabeça do homem, naquele momento que ele foi desobediente diante de Deus, na hora que o diabo ali vence a Deus, através do homem, ele ali causando um pecado, ele ali desprezando Deus, porque naquele momento ali, Adão, é como ele
deixasse todo o aprendizado que Deus deu a ele, todo o conhecimento, e se deixou levar pela desobediência. Naquele momento, ele perde a coroa preparada para reinar na terra. Ele recebe a coroa de espinho, de maldição, a coroa que Satanás carrega até hoje, coroa de espinho. E foi essa coroa, espiritualmente, não fisicamente, ele recebe naquele momento. E nesse momento, quando ele recebe esse tipo de desobediência, ele passa a servir ao diabo através dos pecados. Mas Jesus aqui, ele toma, ele vence o pecado. Ele vence todo o pecado de toda a humanidade. E ele recebe esta coroa. E esses espinhos causavam fortes dores em Jesus Cristo. Vocês não sabem a dor que Jesus estava sentindo com aqueles espinhos perfurando a sua cabeça. Os latejos ali, a pressão que aqueles espinhos causavam em Jesus Cristo. Era insuportável, meus irmãos. As dores não foi fácil. Além de Jesus sofrer ali naquele momento ali, que as glândulas dele, sudorípara, soltou o sangue pelos poros, ele suou o sangue, aquela dor, aquela depressão, aquela angústia, aquela tristeza. Ele sabia que ia ter que passar também fisicamente